Olá pessoal, bem-vindo ao Farofa Script. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como controlar o comportamento das propriedades de um objeto em JavaScript. Então vou começar declarando um objeto simples com uso de chaves e adicionar uma propriedade chamada nome e atribuir um valor. A gente exibir esse objeto agora, vai verificar com um objeto simples que tem uma propriedade chamada nome. Da mesma forma, a gente pode atribuir um novo valor usando o nome do objeto, ponto, nome da propriedade. A gente vai verificar que o valor dessa propriedade é alterado. Se eu quiser remover essa propriedade, eu posso simplesmente usar command delete, nome do objeto, ponto, nome da propriedade. A gente pode verificar que essa propriedade foi removida. Então começou com o valor inicial, o valor que foi atribuído e por último a propriedade foi removida. E se a gente quiser adicionar de novo essa propriedade, a gente também pode utilizar a forma nome do objeto, ponto, nome da propriedade e atribuir um valor qualquer. E o nosso objeto tem novamente essa propriedade de nome. Até aí, sem grande novidade, para quem já conhece um pouco de JavaScript, vai reconhecer esse código fácil. E só que é o seguinte, e se você quiser controlar um pouquinho mais o comportamento dessa propriedade, né? E se você quiser que ela não seja alterada, ou seja modo de leitura apenas, né? Ou mesmo que ela não possa ser deletada ou não possa ser redefinida, né? Como é que a gente faz isso? Para isso, a gente pode utilizar um método chamado defineProperty, que ele está debaixo de object, então object.defineProperty. O primeiro argumento que ele espera é o objeto onde essa propriedade vai ser adicionada. Segundo é o nome da propriedade. E aqui o terceiro parâmetro é uma série de opções que definem esse comportamento da propriedade. Tá, então a primeira opção é a value, que define o valor inicial dessa propriedade. A segunda opção disponível chamada writable, que por padrão o valor é falso, ou seja, se você definir a propriedade usando defineProperty, por padrão ela é apenas modo leitura. Tá? Então ou você define de forma explícita o writable falso, ou não precisa nem definir a opção writable porque o valor padrão é falso. Mas se você quiser que essa propriedade seja alterada, você pode configurar a opção writable to true. A próxima opção é chamada enumerable. Também por padrão o valor é falso. E ela que determina se essa propriedade ela pode ser acessada em loops for in, ou mesmo em outros métodos que retornam uma lista de propriedades para um objeto, por exemplo, object.keys. Então, se você não quiser que essa propriedade seja acessível ou acessada, a gente deixa como falso ou não define a opção enumerable. Mas se você quiser que ela seja definida, é só configurar o valor para true. Uma outra opção é chamada configurable. Também o valor é falso, como padrão, e que é ela que determina se essa propriedade pode ser removida ou não do objeto, e também se em algum outro momento no código você pode redefinir uma dessas opções. E, para falar a verdade, eu nunca vi nenhum código que precisasse fazer essa redefinição após a definição inicial, né? Então sempre no defineProperty. Mas se tiver algum caso que precise, configurable true. Maravilha. Tem uma outra opção para controlar o comportamento dessa propriedade, que é através de duas funções, get e set. E para
quem está acostumado com programação orientada a objeto, quem trabalha com C Sharp, Java, vai reconhecer esse padrão. Eu vou definir uma variável que vai armazenar o valor, né? A gente pode simplesmente retornar essa variável na função get e na função set function tem um novo valor. Então, nome, nossa variável que foi definida lá no topo, recebe o novo valor. Né? Esse padrão dá bastante controle que você pode executar qualquer lógica antes ou depois da atribuição do valor, e também se você precisar fazer alguma checagem antes de retornar o valor dessa variável, as funções get e set são os melhores lugares para executar esse tipo de lógica. Né? A única coisa é que se você definir essas duas funções, tanto a opção valuable quanto a opção writable, elas não podem estar disponíveis, né? Não podem ser definidas. Por quê? A partir do momento que você define as funções get e set, você está assumindo que você vai gerenciar a atribuição de valor e a leitura desse valor dessa propriedade. Então, para evitar conflito, qual que tem preferência, na verdade, se você tentar definir o objeto dessa forma, você vai receber um erro de volta. Então, o value tem que cair fora. E para a opção writable, se você definir a função set, também você assume que você está fazendo o gerenciamento dessa atribuição do valor. Então acaba ficando implícito que você tem como atribuir um valor para essa variável. Então também, se você deixar tanto a função set quanto a opção writable disponível, você vai receber um erro. Então, writable tem que cair fora. Agora, se você tentar atribuir um valor para essa propriedade, e exibir o objeto, você vê que aqui, pelo menos no console, ele aparece um pouquinho diferente. Ele parece que as funções getter e setter estão disponíveis, mas você consegue acessar a propriedade normalmente. E tem o valor. Maravilha. Agora, se você precisar definir mais de uma propriedade ao mesmo tempo, tem um outro método chamado define properties, que também está debaixo de object, então define properties no plural. O primeiro parâmetro é o objeto, onde você espera essa propriedade seja adicionada. E o segundo parâmetro agora é um objeto também, onde você define todas as propriedades. Então, define o nome da propriedade e aí sim aquelas opções que a gente viu no começo do vídeo. Então, por exemplo, value, que é o valor inicial, writable, nesse caso, true, enumerable, true, e vamos adicionar uma outra propriedade, idade, com valor 2, por exemplo, writable, false, enumerable, true. Eu vou só comentar esse pedaço do início. A gente ver como é que o define properties funciona. E aí vamos exibir o objeto. Tá aí, nosso objeto com duas propriedades, nome e idade. Se a gente tentar atribuir uma outra idade e exibir novamente esse objeto, melhor. A gente verifica que a idade não foi alterada. Tá? Então ela é modo leitura do writable. E se a gente tentar remover uma das propriedades, usando o comando delete, o nome do objeto, o nome da propriedade, e exibir o objeto novamente, a gente vai ver que não foi removida a propriedade, continua
continuando no objeto, porque a gente não definiu a opção configurable para propriedade nome. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, e fique de olho nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal e fique à vontade para mandar suas sugestões, perguntas e comentários. Beleza? Até mais!